Olá amigos, este é o canal Esporte Total Futebol trazendo atualizações sobre o Inter em dia de jogo importante. Vou trazer aqui um boletim com muitas informações sobre as novidades do Inter. E a manchete é essa: Inter reencontra América Mineiro rumo ao G6 no Brasileirão. O objetivo do Inter hoje é claro, a vitória para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Já vai deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos. Todo mundo tem um grupo de futebol que participa, certo? E se você puder e quiser, segue nosso Pix também, onde você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação do esporte. Acesse nosso site também www.informatudo.com.br/esportes. É para lá que vamos buscar as informações de hoje. Aqui no site falamos de automobilismo, esportes de combate, motociclismo e claro, nosso amado futebol. Bom, vamos então às informações de hoje. Lembrando que em dia de jogo, criamos o link relacionado ao jogo no site com tudo o que você precisa saber sobre a partida. Dentro deste único link, trazemos o pré e o pós-jogo, o local onde vai passar a partida em imagens, vídeo com o técnico, os gols, resenha da partida e muito mais. Vamos ao boletim com as informações de hoje. Transmissão em imagens. O Premier anunciou que vai transmitir a partida. O objetivo do Inter hoje é claro, a vitória para subir um pouco mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Porém, ninguém faz questão de mascarar que parte das atenções de todo o clube já estão voltadas para a partida pela Libertadores contra o Independiente Medellín, que pode valer a passagem do clube para a próxima fase. O técnico Mano deixou claro na coletiva após a última partida que não mandará a campo nenhum jogador sob risco, pois a prioridade é a Libertadores. Uma mudança certa no time do Inter para enfrentar o América é a entrada de Moledo na zaga. Outro que deve jogar é Nico Hernandes, impedido de jogar contra o Independiente por uma suspensão, pode ser utilizado contra o América Mineiro na vaga de mercado, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Wanderson também integra a delegação colorada que partiu de Porto Alegre, passou por Curitiba e agora está em Belo Horizonte. Mano deixou em aberto a possibilidade de usá-lo neste domingo. Sobre Wanderson, ele disse: trouxemos ele, Wanderson, porque havia a possibilidade de ele jogar no domingo. Isso só não vai acontecer se significar um risco grande para quarta-feira, jogo contra o Independiente. O jogo de quarta é uma decisão para a gente. O jogo de domingo, contra o América Mineiro, é importante, mas é um dos 38 jogos que temos no Brasileirão, disse o treinador. Ele espera, inclusive, que outras peças importantes do elenco, como Charles Arangues, Maurício e Carlos de Pena, fiquem à disposição para a Libertadores. Por estar a 7 jogos sem perder, o Inter saiu das últimas posições, estando agora próximo do G4. Mesmo sem convencer nas atuações, o Colorado vive um momento de estabilidade. Já o América Mineiro está nas últimas posições, vindo de derrota para o rival Grêmio. Este será o terceiro jogo entre os dois times no ano. Nos dois encontros anteriores, o Inter perdeu a primeira por 2-0, em Belo Horizonte, e venceu a segunda por 3-1 no Beira-Rio. Mesmo assim, os mineiros levaram a vaga nas quartas da Copa do Brasil após a disputa dos pênaltis. Devido ao jogo, a delegação nem retornou para Porto Alegre. Nos trabalhos 2 dias atrás, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos diante do Coxa ficaram realizando atividades físicas e regenerativas na parte interna. Já o restante do elenco fez exercícios na academia e, logo depois, um treino técnico com bola no campo. A vitória magra e com uma atuação sem brilho diante do Coritiba não impediu o técnico Mano Menezes de ver um futuro positivo para seu time na temporada. Em sua entrevista coletiva, ele celebrou a evolução da equipe na marcação, dizendo que algumas questões da equipe estão se ajeitando. Temos mais segurança no setor de marcação, e isso é importante. Melhoramos no jogo quando Johnny veio para dentro e ficou ao lado do Rômulo. O time vai se ajustando assim e creio que o caminho é este. Resultados como este contra o Coritiba nos ajudam a ter tranquilidade. É assim que vamos nos recuperando de um longo e tenebroso maio. Acho que julho nos acena com coisas positivas, analisou. Ainda na coletiva do último jogo, o técnico Mano Menezes comentou mal o primeiro tempo colorado, a alteração precoce e a mudança que a equipe apresentou na segunda etapa.
O Inter venceu o lanterna do Brasileirão no Couto Pereira por 1-0, com um gol de pênalti de Pedro Henrique, em matéria que você encontra em nosso site e YouTube. No primeiro tempo, o Inter jogou mal e não chegou a finalizar. De acordo com Mano, mudanças feitas pelo técnico Antônio Carlos Zago na escalação do Coritiba surpreenderam a equipe colorada. O treinador explicou que a alteração, ainda no primeiro tempo, de Campanharo por Jean Dias foi por opção tática. Foi um pouco diferente do que a gente tinha imaginado, na questão tática. Isso criou dificuldade, ficamos muito atrás. Quando saímos, erramos muito o passe. Achei que era muito risco ficar jogando dessa maneira até o intervalo. A troca não foi técnica porque o Campanharo estava mal, a troca foi tática, afirma. Prestes a desembarcar em Porto Alegre, Iner Valencia gera muita expectativa no Inter. O técnico Mano Menezes comentou a chegada do equatoriano e exaltou a presença de um jogador do nível do novo camisa 13 colorado, com Copa do Mundo no currículo, que grandes jogadores sempre são um sonho. A direção fez um esforço muito grande para agregar um jogador deste nível, de Copa do Mundo. Atacantes que têm por vocação a marcação de gols importantes, a calma necessária para definir. Já passamos jogos nesta temporada com chances, mas escapa o resultado por não converter. Ter mais gente para ajudar com a qualidade do Iner vai ser muito importante. Vamos pensar a partir da abertura da janela uma maneira para tirar o melhor dele, baseado no que já vimos e nas conversas que tivemos com ele. O anúncio da contratação foi feito no último dia 12. Ainda sobre Valência, ele chega ao Inter após ter a temporada mais goleadora da carreira. Com a camisa do turco Fenerbahçe, marcou 33 gols em 2022-2023. Só neste ano, o equatoriano anotou 20 vezes em 26 partidas, entre clube e seleção. Após desembarcar em Porto Alegre e ser apresentado à torcida, Iner Valencia estará disponível para iniciar treinamentos com o elenco colorado. A estreia do centroavante está prevista para o dia 9 de julho, quando o Inter enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão. O centroavante está disparado na artilharia da seleção equatoriana. A adesão do Inter à Liga Forte Futebol ou à Libra é um tema que prende a atenção dos colorados nos últimos meses. Trata-se de um tema fundamental, um negócio que pode comprometer a competitividade do clube por muitos anos e com inúmeras variáveis. Neste momento, o Inter está alinhado à LFF, que reúne clubes menores mas prega uma divisão mais justa dos recursos. Porém, na última semana, o Conselho Deliberativo decidiu que, antes de autorizar a atual direção a assinar o contrato com a LFF, irá escutar formalmente uma oferta da Libra. Isso deve acontecer na próxima semana. O site Correio do Povo entrevistou com exclusividade Sérgio Carneiro, que é o diretor executivo do Mubadala no Brasil, fundo de investimentos dos Emirados Árabes que banca a Libra, e a nossa proposta sempre foi construir uma liga com 40 clubes. Então, acho que é mais do que óbvio que a gente sempre fez convite para todos os clubes das séries A e B. E, obviamente, o Inter é um clube muito importante da Série A. Então, certamente estava nessa lista. Tivemos uma série de eventos, ao longo do tempo, para tentar estabelecer contatos, estabelecer diálogo. Nossa ideia é fazer algo aberto, por meio da adesão e sempre convidando todos os clubes. Eu acho que a gente foi muito consistente nisso ao longo do tempo e isso, inclusive, foi usado um pouco contra nós. Como a gente queria uma liga com 40 clubes, cada um achou que poderia exigir qualquer coisa e o negócio travou. Mas tem uma hora que tem que ir adiante. Então, a gente flexibilizou a estrutura e seguimos em frente com o bloco comercial para, ali adiante, ter mais clubes. No futebol feminino, a Ferroviária dominou o confronto deste domingo e, dentro de casa, venceu por 3-0 a Internacional, garantindo sua vaga na semifinal do Brasileirão 2023. A equipe de Jéssica de Lima não levou em conta a vantagem do empate, com gols da revelação Aline Gomes, ainda no primeiro, e de Suzane Pires e Cuesta, na segunda etapa, comandou a festa na Fonte Luminosa fechando o placar agregado das quartas de final em 4-0. Destaque do Inter nos últimos jogos, John concedeu entrevista coletiva na noite deste sábado, em Belo Horizonte, após treinamento com portões fechados na Toca da Raposa. O goleiro projetou um confronto chato contra o América Mineiro e manifestou interesse em permanecer no clube. Emprestado pelo Santos até dezembro,
o goleiro afirmou que deseja permanecer em Porto Alegre. Meu desejo é jogar jogo a jogo. Estou feliz aqui. Estou me sentindo muito bem. Minha família gosta daqui, Porto Alegre, e no final do ano as coisas vão dar certo para continuar aqui, afirmou o goleiro. Perdendo cada vez mais espaço com o técnico Mano Menezes, Alemão pode encontrar outro destino na Série A do Campeonato Brasileiro. O Coritiba tem interesse na contratação do centroavante. O objetivo do clube paranaense é contar com o jogador do Inter por empréstimo. A informação do interesse do Coxa foi noticiada pelo portal GE. De acordo com a repórter Nádia Mawad, a diretoria do clube paranaense tem informação de que a concorrência do futebol do exterior por Alemão. Procurada por Gaúcha ZH, a direção do Inter negou a negociação. Alemão tem 6 jogos no Brasileirão. Ou seja, se fizer mais uma partida, não poderá defender outra equipe. E a chegada de Iner Valência certamente fará com que Alemão perca ainda mais espaço no Colorado. Alemão chegou ao Inter após o gauchão do ano passado vindo do Novo Hamburgo. Ele surpreendeu ao conquistar a titularidade durante a campanha do Brasileirão, onde marcou 8 gols e foi o artilheiro colorado na competição. Na atual temporada, porém, ele caiu de desempenho. O centroavante balançou as redes apenas 3 vezes em 25 jogos. Era isso por hoje, muita informação para você aqui no nosso canal Esporte Total Futebol. Se você chegou até aqui deve ter gostado do conteúdo. Então esperamos o seu comentário, sua interação. Já vai também deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos nos seus grupos de futebol. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação do esporte. Um grande abraço e até a próxima. E não esqueça, se aquece sempre e vem pro campo. A emoção do esporte é o que nos move. Até a próxima. Até a próxima. Aí, valeu. Se gostou, capricha no like. Vou fazer aqui a parte final deste vídeo informativo. Vai se acostumando já. Aqui no canal é assim, muita informação pra você sobre o seu time, o Internacional. O nosso time, né? Vamos lá trazer aqui a finalização do vídeo, então. Eu quero trazer... Relembrando, né? Sempre em dia de jogo, como é o caso de hoje, né? Hoje o Inter tem esse jogo super importante. Eu trago o pré-jogo, como você já ouviu, e também o pós-jogo, obviamente, depois que o jogo acabar, né? Já tá aqui, ó. Vou colocar a resenha do jogo, vai ter os gols, né, em vídeo aqui para você assistir. A escalação, coletiva de imprensa. Muita gente vai fazer festa depois do resultado, que será positivo com certeza, né? E aí acaba não pegando essas informações aqui no site, elas estão presentes, e também vai ter vídeo aqui no canal do YouTube, por isso a importância da sua inscrição. Muito bem, eu vou trazer aqui para fechar, vou convidar você, navegue pelo site nosso, informatudo.com.br/esportes, né? Tá ali na descrição, tem muito conteúdo interessante. E vou finalizar trazendo os próximos jogos e a tabela do Brasileiro, né? Quais são as possibilidades hoje em caso de vitória do Internacional, né? A Libertadores é um jogo importantíssimo. O Mano falou isso, né? Ele disse que a prioridade é o jogo da Libertadores. Então, tudo pode acontecer com relação à escalação de hoje, né? Esse jogo aí é dia 28 de junho, né? Dia 28 de junho tá chegando e é muito próximo, né? Já na quarta-feira tem esse jogo contra o Independiente Medellín. É tudo ou nada, né? Pode ser eliminado aqui o Internacional, então é muito importante. Pelo Brasileiro, o Inter recebe a equipe do Cruzeiro. O próximo jogo será dia 1º de julho. Lembrando, né? Nosso canal do YouTube trata no momento apenas de dupla Grenal. Mas caso você capriche no like aí, na inscrição, no compartilhamento, podemos ampliar para mais times, mais ligas, enfim, mais esportes para você, né? Vamos à tabela aqui então do nosso Campeonato Brasileiro. Vamos com a informação, vamos verificar como é que tá a tabela do nosso Brasileirão, né? Bora lá. Botafogo é líder da competição. Botafogo tem jogo direto contra o Palmeiras hoje também, às 4 da tarde. Esse jogo, com certeza, é muito importante para frear o Botafogo, né? Esperamos que ele perca. E aí, pensando maior, né? Pensando na emoção do campeonato. Eu não acho legal. Eu sempre vou bater nessa tecla, né? Jamais eu vou querer que um time dispare na frente. Aí perde a graça, né? Eu quero
disputa, quero briga. E o Inter, em caso de vitória, vai a 20 pontos, né? Mesmo número de pontos do Grêmio, que também joga hoje. Em caso de derrota, empataria com o Grêmio hoje. Então, muito importante, né, torcedor colorado? E aqui depende, né? Botafogo vencendo, vai abrir. Palmeiras vencendo, vai a 25 pontos, né? E aí estaria a 2 do Botafogo. Para a saúde do Brasileirão, seria interessantíssimo essa derrota, então, do Botafogo. Muito bem, o Fortaleza tem 20, Flamengo tem 19, Atlético Paranaense 19, Atlético Mineiro 19, São Paulo tem 18, Cruzeiro 17 e o Inter também 17. Em caso de derrota aqui, né, temos Santos com 13, vai a 16 em caso de vitória. Vamos pegar aqui a tabela. Cadê o Santos? Santos pega o Flamengo hoje, no mesmo horário do jogo do Inter, né? Um dos times que está abaixo do Internacional. Então hoje, né, temos Palmeiras e Botafogo, temos Grêmio e Coritiba. A matéria do Grêmio já está aqui no canal também. Você que gosta de se inteirar dos dois times aqui do Sul, a matéria já está aqui em vídeo e também no site sobre Grêmio e Coritiba. Santos e Flamengo, RBB e Goiás, né, América Mineiro e Inter, 6h30 da tarde. E o Vasco e o Cuiabá. Já jogaram, olha só, Atlético Paranaense venceu o Corinthians por 1-0, olha a crise do Corinthians. Fluminense 2-1 para cima do Bahia, Fortaleza 2-1 para cima do Atlético Mineiro, Cruzeiro venceu o São Paulo 1-0. Tá aí jogos então já realizados. Vamos então, amanhã segunda fecha a rodada com esse jogo do Vasco e do Cuiabá, né? Então, 12ª rodada do nosso Campeonato Brasileiro. Ah, cortou ali, não apareceu, né? Mas tá bom, tá valendo, né? Os links estão todos aqui na descrição. Certo, amigos? Este foi então um vídeo informativo. Se tiver muito like, muito compartilhamento, muito engajamento, pretendo fazer sempre antes e depois dos jogos esse vídeo aqui no canal, para você que gosta de consumir informação em formato vídeo, mas depende da sua interação, do seu compartilhamento. Certo, amigos? Então, um grande abraço, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, se você não perde nada. Um grande abraço e até a próxima. Vai jogar bola? Não esquece, faz o devido aquecimento e vem pro campo. Valeu, abraço e até a próxima.